Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre nos abençoa e nos protege. Uma homenagem a Chico Xavier, que fez uma coleção de livros, são 7 volumes, começando com os 4 evangelhos, o Atos dos Apóstolos e mais as cartas de Paulo e o Apocalipse. Esses livros são fantásticos, fenomenais, editados pela Federação Espírita Brasileira, mas de autoria do Chico Xavier. Grande parte desses textos é baseado também na interpretação que ele trouxe pelo livro Paulo e Estevão, que imagino que muitos de vocês já leram. Olha, Atos dos Apóstolos. Por que começamos a nossa reflexão desta coleção do Chico Xavier? Não com os 4 evangelhos, o primeiro de Mateus, o segundo de Marcos, o terceiro de Lucas e o último de São João. Por que nós não começamos por eles? Porque o Atos dos Apóstolos foi o primeiro livro a ser escrito após a morte de Jesus. E quem que o escreveu foram Lucas, ajudado por Paulo. Lucas conheceu Jesus? Não. Conheceu através de pesquisa e conheceu através da sua intuição. Da mesma forma, Paulo conheceu Jesus, exceto na sua viagem para Damasco? Ele só perseguia os cristãos. Mas Jesus ele não teve convivência pessoal. Então vejam que os Atos dos Apóstolos é uma interpretação de 2 grandes cientistas da área da espiritualidade, de 2 extremos conhecedores da filosofia, de 2 grandes estudiosos do comportamento humano, que conheciam com fidelidade, com precisão, tudo aquilo que os homens fizeram, faziam e que haveriam de fazer. Eles começam esse livro, o Atos dos Apóstolos, trazendo reflexões e comparações sobre o momento em que Jesus morreu, para onde que os apóstolos foram. Se esconder, temendo de medo, a perseguição do judiciário daquela época, a ditadura da monarquia, do Império Romano daquela época. Então vejam que comparação com os dias de hoje. Hoje no nosso mundo há perseguições? Há injustiças? Ou será que nós vivemos num mundo de paz, de alegria e de bem-aventurança? Então, a principal razão do nosso raciocínio de hoje, nesse livro de Chico Xavier, é com algumas questões. Vocês já viram alguma gravação do Chico Xavier chorando? Ou em praticamente todas ele estava sorrindo quando não estava sério? Ele não estava sorrindo? Ele teve uma vida de rosas, uma vida de luzes, só voltada para a alegria, para a compreensão, para sucesso e para a glória? Ou teve uma vida de sofrimento, uma vida de trabalho, uma vida de luta para junto com as pessoas que conviviam com ele? Qual dos 2? Eu creio que foi a segunda opção. E mesmo assim ele estava sempre contente. Então por que nós choramos? Por que nós nos lamentamos? Por que nós não nos contentamos? Se a vida é tão boa, tem tantas coisas maravilhosas para nós usufruirmos conosco e na convivência com as outras pessoas. Então os apóstolos se refugiaram, não só eles, mas algumas outras pessoas que estavam junto com eles também, principalmente Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena, além de outras pessoas, exceto Judas, que fisicamente não estava lá mais. Mas eles ficaram quanto tempo escondidos? 50 dias, naquela preocupação. E agora o que nós vamos fazer? Eles vão nos perseguir, vão nos matar? Ficaram escondidos até o que a Bíblia chama de Pentecostes, 50 dias depois, onde eles receberam a luz do Espírito Santo, os termos tratados pela Bíblia. E a partir daí eles se encheram de coragem. E com a liderança das 2 Marias, a mãe e a Maria Madalena, eles saíram para a rua, saíram a campo para pregar o Evangelho. E aí vem os Atos dos Apóstolos. Então nós vamos interpretar aqui alguns dos seus versículos, todos aqui neste livro, nada do meu pensamento. Tudo que nós trouxemos de reflexão é baseado nesse livro do Chico Xavier, interpretação dele, que eu respeito muito e admiro, que eu não vi até hoje interpretação melhor do que essa, para não dizer que é uma interpretação perfeita. Então, olha, os apóstolos receberam a luz do Espírito Santo. Eles receberam uma celeste revelação. Aí eu trago uma outra pergunta, um outro questionamento para vocês. O que nós todos viemos fazer no centro espírita, nos centros espíritas? Procurar uma revelação de Deus? Procurar um milagre? Trazer aqui as nossas desavenças e o nosso desconforto? Nós viemos aqui para procurar bênçãos? Para melhorar a nossa fé e a nossa crença?
buscar a nossa salvação, todo mundo quer ir para o céu. Buscar a nossa salvação, ter a vantagem de sermos recebidos no céu? Ou viemos aqui para aprimorar a nossa educação, melhorar a nossa alma, educar a nossa alma, melhorar a nossa mediunidade, que todos nós somos médium, todos nós temos mediunidade, mas precisamos a cada dia educar mais e melhorar a nossa capacidade como pessoas com mediunidade. Viemos aqui para nos livrar de problemas, para ter tranquilidade, ou para arrepender de todos os pecados que nós cometemos? Do jeito de olhar, do jeito de pensar, do jeito de fazer, do jeito de interpretar. Alguém fica um segundo sem pensar, mesmo quando está dormindo, o pensamento está funcionando. Então nós viemos aqui também para buscar a nossa conversão a esta força que os apóstolos conseguiram fazer a partir do Pentecostes. Eles eram frágeis e indecisos, mas naquele momento não poderiam de forma alguma não usufruir da potencialidade da sua mediunidade, porque ali começava a primeira grande revolução do mundo a respeito de mediunidade. O povo recebendo as mensagens dos apóstolos pelas construções espirituais que eles fizeram em si mesmos e estavam fazendo com as outras pessoas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21. E será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Fará um arrependimento e com o seu arrependimento será salvo? Meus caros, as posições convencionalistas do nosso mundo auxiliam na nossa evolução e na nossa salvação? Ou será que, com base nesse livro do Chico Xavier, nós precisamos de fazer um trabalho árduo, cada um, pessoalmente, em conjunto ou em equipe, para melhorar a sua visão, a nossa visão, a minha visão, que sempre é imperfeita, razão de nós cometermos tantos pecados? Vejam, se tem algum doente na nossa família, por que vamos maldizer? Puxa vida, que desgraça, que maldade, um doente na minha família, não consigo curar, não consigo resolver. Será que não é uma mensagem de Deus que está chegando para nós, principalmente interpretando através do ato dos apóstolos? Não é o momento que nós temos para usufruir da nossa potencialidade espiritual e da nossa capacidade mediúnica? Algumas outras pessoas reclamam da escassez, que está faltando alguma coisa, da pobreza, da carência, da falta. Mas também não é uma mensagem de Deus que está chegando para nós e nós não sabemos interpretar exatamente por que aquilo está acontecendo conosco? Ou será que todos nós vivemos aqui num mar de rosas? Ninguém tem problema nenhum. Garanto que todos nós temos problemas, um maior do que o outro. E vejam mais ainda no capítulo 2, versículo 42, a interpretação do nosso mundo de hoje. Interpretação do Chico Xavier, repito para vocês, não é minha não. Estamos repetindo com fidelidade o que Chico Xavier nos trouxe. Os acontecimentos atuais do planeta é uma negação da espiritualidade? O que nós vemos as outras pessoas fazendo, especialmente os líderes do mundo inteiro, o que eles estão fazendo é uma negação da espiritualidade? Para não dizer em termos mais vulgares, eles estão amando do capeta, amando do demônio, para fazer esses atos maldosos que a maioria dos líderes do mundo inteiro estão fazendo? Mas, se isto está acontecendo em nossa vida, é uma oportunidade para que ninguém consiga se firmar apenas no seu ponto de vista, no seu personalismo destruidor, de vingança, de julgamento, de perseguição, no seu egoísmo, mas que através da sua virtude, ele tenha comparação com a vida de Jesus e saiba escolher: vou seguir este caminho errado que o mundo está passando, ou mesmo com sofrimento, mesmo com falta de tudo que a gente possa precisar na vida, nós vamos nos firmar na imutabilidade da vida de Jesus Cristo. Vamos tomar Jesus Cristo como exemplo dos nossos atos. E aí vem o versículo 47 do mesmo capítulo 2, que o Senhor a cada dia acrescenta à igreja e a todas as pessoas aqueles que estão sendo salvos. Vamos lá, pergunto para vocês: vocês são abençoados? Pergunto para mim, eu sou abençoado? Será que eu compreendo e reconheço as bênçãos de Deus que chegam para mim todos os dias, todos os momentos? Vocês são abençoados? Respondam para vocês mesmos. São abençoados? Então vocês têm que viver numa suprema tranquilidade.
Quem é abençoado e sabe reconhecer as bênçãos de Deus que chegam em sua vida, por mais penosas e exigentes que sejam as lições, as lutas pelas quais estamos passando. Mas só através da luta e através do trabalho que nós conseguimos regenerar, instruir, educar e nos aperfeiçoar para a vida eterna. Olhem como que os Atos dos Apóstolos estão vivos no nosso comportamento social, econômico, político, religioso, familiar, no trabalho, onde quer que a gente vá, tem uma interpretação dos Atos dos Apóstolos. Porque passa para o capítulo 3, versículo 19 a 20, nós não queremos tempos de refrigério, ficarmos todos, vamos dizer, tranquilos com o mundo, tranquilos conosco mesmos, conseguir dormir bem, alimentar bem. Todos têm facilidade de dormir? Dormem pelo menos 6 ou 7 horas por noite, sem acordar direto? Quem consegue fazer isso? Quem conseguir, por favor, depois me dê a receita, que eu também quero aprender. Não é fácil, meus amigos. Nosso mundo hoje exige de nós, mas nós estamos sofrendo à toa. Digo isso para mim também. Não estou sabendo viver. Preciso aprender a ter uma renovação interior. Não ficar apenas me preocupando com atividades externas. Procurar isenção das minhas dificuldades. Frequentar apenas cerimônias exteriores, muitas sessões religiosas, para preparar aquilo que eu estou mais precisando dentro de mim, que é a minha iluminação e a minha paz interior. Procurar uma claridade, uma iluminação. E aí eu me converto, me arrependo e chego num centro espírita e venho aqui buscar a minha salvação. E aí vem o mesmo capítulo 4, versículo 31, como pensas, viverás. Olhem que coisa. Eles estão corretos? Chico Xavier estava certo interpretando dessa maneira? Como pensas, viverás. Quer dizer que nós não vivemos de acordo com a nossa matéria? Com a estrutura que nós conseguimos fazer através do nosso trabalho? Com o apoio que nós temos da nossa firmeza econômica, do nosso equilíbrio econômico, da nossa renda, do nosso patrimônio? Será que não é aí que nós vivemos? Não é. Não é. Como pensas? O seu pensamento é a sua vida. O meu pensamento é a minha vida. Então vamos, meus caros, procurar a graça da revelação de nós dentro de nós mesmos, cultivando a ordem e a disciplina que foi pregada pelos apóstolos através do exemplo de Jesus. E aí vem o espiritismo evangélico trazendo para nós um indiscutível conhecimento a respeito da imortalidade e a respeito da reencarnação. Agora vamos ver um outro detalhe importante no capítulo 5, versículo 15. Vocês já viram muitos exemplos? Está dentro de uma sala cheia de gente. De repente entra alguém lá dentro. Muitas pessoas olham e falam, puxa vida, já vem aquele prosa ruim. Vai estragar o nosso ambiente. Já aconteceu isso com vocês? Ou o oposto, alguém entra e fala, nossa, graças a Deus que ele chegou. Vai arrumar o inferno que estava aqui dentro dessa sala. Já aconteceu isso com vocês? Agora, ao invés de pensar nas outras pessoas, vamos pensar em nós. Onde nós chegamos? Onde nós vamos? O que será que as outras pessoas pensam de nós? Que revelação que cada um de nós faz com a sua presença física, com os seus atos, com as suas palavras? O que cada um de nós desperta nos outros? O que os outros pensam a nosso respeito? Nós precisamos ter uma preocupação enorme com isso, enorme. Para fazer a nossa evolução interior, nós precisamos nos preocupar o que é que os outros acham de nós. O que é que eles estão achando de nós? Será que nós chegamos para estragar ou será que nós chegamos para arrumar? Olha, eu sei que não vai dar tempo de falar tudo o que o Chico Xavier estava propondo aqui nesse livro. Então vamos aqui escolher aquilo que é mais importante. Mas eu sugiro para vocês, não fiquem sem ler. Quem ainda não leu o livro Paulo e Estevão, é a interpretação dos Atos dos Apóstolos. Especialmente aquilo que se refere diretamente a Paulo, a Estevão, irmão da Abigail, que era a noiva do Paulo, e o Paulo mandou matar o pai deles. E posteriormente matou o irmão dela também. Está importantíssimo ler esse livro, que é a interpretação do Chico Xavier a respeito dos Atos dos Apóstolos. E aí vamos ver. Tem aqui na Bíblia diversos episódios, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que chega para as pessoas o conselho e a sugestão para sair da sua casa,
para ir para outra cidade, ir para outra região, para que lá ele consiga desenvolver o seu trabalho. E o Chico Xavier está aqui nos explicando que ele não está fazendo nenhuma pregação contra a família biológica, contra a família física, mas está enaltecendo a família espiritual. Aí vamos ver, nós temos facilidade em reconhecer qual que é a nossa família espiritual, aqui dentro desse centro espírita. Aqui é uma família espiritual. Nós podemos vir aqui e procurar em cada um das pessoas que aqui frequentam a nossa convivência espiritual. Olha, será que tem algum contato espiritual entre nós? Olhem que coisa importante, hein? Sugerida pelo Chico Xavier. Nós todos temos mediunidade. Os nossos espíritos estão em constante contato. Estão conversando, dialogando, trocando ideias, trocando firmeza, ajudando a abrir caminhos e junto com as bênçãos de Deus que nós recebemos todos os minutos. Mas nós precisamos de saber compreender se isso está realmente acontecendo conosco ou não. Meus caros amigos, o que o cristianismo significa para nós? Espiritismo é uma religião, uma filosofia, uma ciência cristã. Mas eu trago o questionamento sugerido pelo Chico Xavier. O que o cristianismo significa para nós? Na nossa vida física, na nossa vida material, na nossa vida intelectual, na nossa vida espiritual, nos projetos que nós temos para a nossa vida, o que o cristianismo significa? Tá? Raciocinem bem sobre isso. Quando vocês estão para tomar alguma atitude, não importa onde seja, qualquer atitude, será que vocês pensam no cristianismo primeiro, para depois tomar essa atitude? Se tem que reivindicar, ceder, entregar, renunciar, será que nós pensamos no espiritismo primeiro, no cristianismo? Ou será que pensar isso eu não vou perder? Não. Eu não vou renunciar a esse direito. Esse direito é meu, esse poder é meu, esse bem é meu. Não vou renunciar, não. Isso é cristianismo? Ou isso é egoísmo? E aí eu repito para vocês, temos que bater a mão no peito e nos chamar de pecadores, porque nós estamos errando todos os dias a este respeito. Nós não cedemos, nós não entregamos, nós estamos vivendo num mundo louco, num mundo voltado para aquilo que é errado. E, infelizmente, de alguma forma, ele nos influencia. Tá? Ele traz influências nas nossas decisões. Ele traz consequências também para as nossas decisões. Então, precisamos pensar muito a respeito disso. Estamos falando de cristianismo, temos que verificar, não está aqui na página que eu estou lendo, mas é o momento oportuno. A partir de quando que os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos? Foi Jesus Cristo que falou, olha, vocês todos serão cristãos? Ou foi o Lucas e o Paulo nos Atos dos Apóstolos? Quem que foi? Algum outro discípulo? Algum outro filósofo, teólogo, seguidor de Jesus, que sugeriu? Ou foi quando os apóstolos, arduamente cumprindo a sua missão de evangelizar aquele mundo selvagem, aquele mundo ignorante, perseguidor, egoísta, os apóstolos vivendo com a humildade, com a dedicação, com a renúncia na pobreza, o pessoal olhou e falou, esses estão com Cristo dentro deles. Cristo está no pensamento deles. Cristo está no coração deles. Está interior neles. Está no espírito deles. Então, eles são cristãos. Na cidade de Antioquia, lá no norte da Turquia. Não tenho de memória agora o ano. Mas não demorou muito, não. Foram alguns anos após as viagens dos apóstolos pregando o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Será que tem alguém aqui totalmente forte, alguém que fala no mundo inteiro, totalmente forte, que não depende de ajuda de ninguém, uma pessoa totalmente independente, caminha sozinho, vai sozinho, decide sozinho, não precisa da ajuda de ninguém? Ou será que todos nós precisamos de um guia que nos protege? A religião católica chama de anjo da guarda. No Espiritismo nós chamamos de mentores, de guias. Vocês pedem todas as noites quando vão dormir, ou todas as manhãs quando acordam, a iluminação dos seus guias, os conselhos dos seus guias? Vocês são médios a esse ponto de ouvirem os seus guias? Tá? O guia manda mensagens materiais para nós, chega no nosso ouvido e faz isso? Não faz. É a nossa interpretação
das mensagens que nós recebemos de maneira espiritual. A interpretação material daquilo que acontece no nosso meio, mas de forma espiritual. E de forma espiritual apenas na nossa solidão, nas nossas orações, trancado no nosso quarto ou em algum outro local, apenas o nosso pensamento, raciocinando e pensando a este respeito da nossa transformação espiritual. E aí nós estamos nos comprometendo a montar uma continuidade na fidelidade que nós passamos a ter com o cristianismo e com o trabalho. Nós somos doentes do espírito, mas precisamos reconhecer a nossa doença espiritual. Vamos pegar um exemplo. Os milagres que Jesus fez. Todas as pessoas cegas, aleijadas, paralíticas, leprosas, ou alguma outra enfermidade, não vamos lembrar de Lázaro não, que esse continuou vivo até a morte, junto com as suas irmãs, a Marta e a Maria. Mas as pessoas que Jesus curou através de milagre, ou que mesmo os apóstolos passaram a fazer milagres com a sua pregação, as pessoas que se curaram com esses milagres, permaneceram com essa cura a vida toda? Ou será que em algum momento eles perderam a cura? Voltaram a ser doentes como eram antes? A maioria voltou. Por que voltou? Pela sua doença espiritual. Então, a maioria das nossas doenças físicas tem origem no nosso espírito. Muitas pessoas culpam, é bom culpar os outros, né? Ah, se não fosse aquele desgraçado. Ah, se não fosse aquela desgraçada, eu não estaria sofrendo tanto, eu não estaria doente. Vamos assumir a responsabilidade. A doença é nossa, começa no nosso espírito. Isso não quer dizer que todos nós vamos viver uma saúde plena e eficaz e perpétua. De forma nenhuma. Ficamos doentes, sim, mas temos que saber suportar todos os males que nós recebemos através de bênçãos. O mal é uma oportunidade para a nossa reforma íntima. E para nós deixarmos de ser doentes do espírito e passarmos a ter uma transformação espiritual. Vejam como exemplo, como está aqui no capítulo 14, versículo 15, a transformação espiritual dos apóstolos e que muitas pessoas que viveram com Jesus. Lembrem-se de Madalena, Maria Madalena. Não sei contar para vocês quantos livros que eu já li a respeito dela. Muitas contradições. Além de contradições, são disparidades de tal forma que nós pensamos que é de outras pessoas. Que nem todos os pesquisadores escreveram exatamente como foi a vida de Maria Madalena. Então nós temos que saber interpretar. Estou trazendo aqui a interpretação de Chico Xavier, endossada pelo meu pensamento. Maria Madalena era de família rica. Ela que ajudou a financiar as viagens de Jesus e dos apóstolos. Mas, quando ela se casou, já era órfã, o marido dela judiava dela de todas as formas. Queria até matá-la. Ele tinha uma casa de comércio no porto, não me lembro da cidade agora qual que era, lá do Mar da Galileia, fazia lá as suas negociações, tudo baseado no patrimônio dela. Mas ela era tão perseguida por ele, ela saiu de casa, depois foi presa. Eles falam que Maria Madalena era prostituta, ela foi levada para o prostíbulo, à força, na marra, drogada, dopavam a Maria Madalena. Até que quando ela conseguiu fugir desse ambiente, com quem que ela se encontra? No momento em que ela ia se suicidar, com quem que ela se encontra? Olha, pessoa que teve todos os motivos do mundo para ser uma pessoa revoltada, briguenta, raivosa, e não agir com tranquilidade e com paz. Mas foi só encontrar com Jesus. Questão de poucos minutos, ela conseguiu receber aquelas bênçãos e passou a partir daí a fazer a sua reforma íntima, a sua reforma espiritual. Então quem tinha tudo para a desgraça, passou a ter uma vida no lugar de desgraça, passou a ter uma vida de graça, da graça de Deus. Vejam os outros apóstolos, pesquisem a vida deles anteriormente. É fácil vocês conhecerem uma pessoa, saber a personalidade dela? Imaginem uma empresa, está fazendo lá, recebendo, hoje é receber currículo, há mais tempo atrás era receber indicação, hoje é receber currículo, depois as pessoas vão lá fazer entrevista. O que vai olhar? Onde trabalhou, onde morou, onde estudou, o que fez, para ver se escolhe ou não escolhe para trabalhar. Ou mais ainda, como que uma águia faz
para escolher o seu parceiro, para ser o pai dos seus filhotinhos, das águiazinhas que vão nascer. Como que ela faz? Pesquisem que vocês vão ver. Ela faz testes, faz prova com eles. O ninho está lá no alto da montanha. Vocês já viram o ninho da águia no chão, em alguma árvore? Pertinho aqui? Nunca viram, porque está lá no alto. É um dos testes, olha só, hein? O tanto que o lado feminino é importante na vida. Quem que manda no nosso mundo? São elas ou somos nós? São elas que mandam, como é o caso das águias, né, Edmarzinho? Como é o caso das águias. A águia, os machos estão disputando quem que vai ficar com a águia. Aí ela pega alguma coisa do ninho lá, digamos um galho do ninho que ela estava fazendo e solta. Aí a águia macho tem que voltar, voar, pegar no ar o galho e voltar a entregar para ela. Conseguiu fazer a primeira vez, então os que não fizeram já foram descartados. Aí ela pega um filhotinho, que já estava, vamos lá dizer, ainda sem pena nenhuma, jogava ele, vai morrer. Aí tinha que vir um super-homem, né? A águia super-homem, voar para salvar o filhotinho. Voltou. É esse que a águia vai escolher. Que se ele não mostrar fidelidade, força, determinação e fazer a favor dela, não tem vez na vida dela. Ela está pensando em quê? Na capacidade dele passada ou futura? Vamos até dizer que está unindo um pouco, né? Mas se não tiver capacidade passada, não vai. E aqui no nosso mundo? Uma linda donzela, uma princesa maravilhosa, vai escolher um namorado. Antigamente tinha que pedir para os pais. Hoje, liberdade total. Não aceita a opinião dos pais. Ela vai escolher um namorado. Tá? Vamos agir convencionalmente. Né? Ela não está na balada, não. Está escolhendo um namorado. Ela vai escolher um rapaz estudioso, trabalhador, vamos lá dizer, de família, que tenha um bom comportamento, que seja educado, que seja carinhoso com ela. Está pensando nele no passado ou no futuro? Porque garanto que o Pedro, o apóstolo de Jesus, ela não ia aceitar de jeito nenhum, porque ele era violento. Ou será que nós temos a capacidade de saber o que as pessoas vão fazer no futuro? A intuição. Aí eu peço licença de nós pararmos aqui um pouquinho. Já são quantas horas? Tá. Que isso aqui é fundamental, algumas pessoas têm na mão. Aqui nós estamos extrapolando o Chico Xavier e passando para um filósofo alemão que nasceu em 1913 e morreu em 2008, parece, 2009. Bert Hellinger. A explicação é dele. Estamos unindo com o Chico Xavier. Algumas pessoas têm um papelzinho aí na mão. Como que é a nossa vida? Observação. Todas as pessoas observam os outros, observam o que está acontecendo, mas na maioria dos casos, morre na observação. Não faz mais nada, só observou. É isso que acontece com as tragédias do mundo? Se nós olharmos quantas milhares, bilhares de pessoas que já morreram com a ignorância, com o egoísmo, com a sede do poder que muitas pessoas têm em toda a história do mundo, aí nós vamos ver que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de outubro de 1948, demorou muito para chegar, pelo presidente Franklin Delano Roosevelt dos Estados Unidos, que teve a ideia e reuniu 193 países com seus representantes para fazer os 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O mundo está seguindo os ditames dessa declaração? Ou o mundo continua em guerra, voltado para o egoísmo, para o totalitarismo, para o poder? Por que está acontecendo isso? Porque a maioria do mundo só observa. Tá bom, não é lá em casa, não está acontecendo comigo? Deixa passar. O tempo resolve. Não toma providência. Mas, vocês já ouviram falar aí o ditado? Que tem algumas pessoas que são perceptivas. Dentro das escolas, principalmente, tem alguma compreensão a esse respeito. A conversa das vizinhas, das mulheres, elas comentam que algumas pessoas são perceptivas. Quem é perceptivo é aquele que saiu da observação. Saindo da observação, vamos entender, pela nossa nomenclatura, o que é a percepção. Observar é fácil, basta olhar, está observando. E a percepção é uma organização e a interpretação dos estímulos externos que foram recebidos pelos nossos sentidos. Olha, observou, aconteceu alguma coisa. Aquele estímulo externo vai fazer
com que os nossos sentidos recebam de uma forma que nós vamos identificar os objetos do acontecimento, por que aconteceu, como que aconteceu, e aí passaremos a ser uma pessoa perceptiva. Quer dizer, que vê além da superfície, o que os apóstolos passaram a fazer com os ensinamentos de Jesus. É uma função cerebral nossa que atribui significado aos estímulos sensoriais. Atribuindo significado aos estímulos sensoriais, nós passamos a ter uma vida extrasensorial. Fácil entender? A evolução da observação para a percepção, aí chegamos na compreensão. Quem apenas observa não compreende. Ele precisa de ter uma percepção, um raciocínio, um pensamento, pode ser até através de comparação, de conversa com outras pessoas, com explicações, mas precisa de perceber para ter compreensão. Compreendendo o que está acontecendo, aí entrou na sintonia. Vejam que coisa interessante. A sintonia, vocês conseguem ver a sintonia do rádio? A sintonia da televisão? Das redes sociais? Está só no ar, está soprando aqui no nosso ouvido. É o mesmo caso da nossa sintonia de compreensão. É uma sintonia espiritual. Não quero dizer que todas as pessoas que chegam nesse nível agirão para o bem. Muitas, não digo todas não, que a maioria é do bem. 95% do nosso mundo é de pessoa boa, é de gente boa. E 5% de pessoa maldosa, que está desgraçando o nosso mundo. Mas os outros 95% são poucos que reagem contra a maldade. Deixam a maldade acontecer. Mas essa sintonia é espiritual. A parte mais importante da nossa vida. Nós não estamos procurando uma interpretação material. Como ganhar, como trabalhar, como relacionar, como se desenvolver, como ter sucesso na vida, como ter uma vida boa. Mas não podemos interpretar a vida boa no exato sentido que ela exige. Estamos dizendo a vida boa material, a vida boa patrimonial, porque a vida boa mesmo é espiritual. Quem tem vida boa material não tem vida boa espiritual. Mas quem tem vida boa espiritual pode não ter vida boa material. Mas a vida boa espiritual ela não perde. E aí com essa sintonia, a sintonia é interna ou é externa? Estou perguntando para vocês, é interna ou é externa? Se observamos, tivemos a percepção, compreendemos e teve a sintonia, é interna. Aí é o nosso pensamento. Podemos contar com a colaboração de outras pessoas, explicação e ensinamento de outras pessoas, mas a compreensão é pessoal, a sintonia é pessoal. Você tem um rádio lá, você vai sintonizar o seu rádio. Esse rádio é que sintonizou, não foram todos. O rádio do vizinho pode estar sintonizado em outra rádio. Então, quer dizer, você está sintonizado com essa evolução espiritual, não quer dizer que todas as outras pessoas estão também. Mas aí é que vem o X da questão. Não consegue a sua evolução espiritual sem passar por esta evolução filosófica, intelectual, de raciocínio, de compreensão, para ter intuição. Intuição quer dizer o quê? Saber o que vai acontecer. Olha a diferença. Nessa época que os apóstolos viviam e que Lucas e Paulo escreveram o Atos dos Apóstolos, o comportamento de praticamente todo o povo era instintivo. Era o seu instinto. A sede, o frio, a fome, as necessidades, lugar de morar, local de trabalhar, que era tão difícil. Mas não era ainda a intuição, era o mundo voltado para o instinto. Hoje não é mais assim, meus amigos. Cada um pode deixar a sua preocupação instintiva para outras horas, para outros momentos. Exatamente naquele momento. Ninguém consegue viver com fome, com necessidades fisiológicas. Ninguém consegue viver. Temos que satisfazer as nossas necessidades fisiológicas, mas elas não são prioridade. Elas são prioridade para nós atingirmos a nossa intuição. Os exemplos do mundo hoje não são os mesmos de São Francisco, lá na cidade de Assis, no século 13, 1215 de nossa era. Naquela época precisava de um São Francisco de Assis para dar aquele exemplo. Sair de uma família milionária, tecelã, fábrica de tecidos, de rolos e mais rolos de tecidos, e ele vivia sem nada. Precisava dele dar esse exemplo, e ele deu. Teve uma intuição, ele olhou para o futuro e percebeu como que eu preciso agir para mostrar algo diferente daquilo que a minha família, o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, a minha cidade, a Igreja Católica faz aqui na nossa cidade. O que é que eu preciso fazer?
viver na miséria, viver sem nada, tá? Lutar sem ter instrumentos, sem ter estrutura econômica nenhuma. E muitas pessoas vão seguir com ele, especialmente a Santa Clara. Não é ela? Ou falei errado? Santa Clara, acertei. Então veja, em cada época é um exemplo. Qual que é o nosso exemplo de hoje? O que é que nós precisamos de fazer? Viver igual São Francisco? De forma nenhuma, gente. Nós temos que fazer a nossa evolução espiritual para chegarmos a sermos intuitivos em tudo o que acontece. Então, olha, temos todos esses exemplos no Evangelho, nos 4 Evangelhos e no livro Atos dos Apóstolos, mostrando todas as nossas provações, mostrando onde está o reino de Deus, onde está o trabalho, o sacrifício, a dificuldade, a nossa autossuperação, a nossa oração, o nosso trabalho, a nossa fé, as nossas vibrações espirituais. Mas o que é que acontece? Quando alguém vai fazer alguma palestra, alguma coisa nesse sentido voltado, especialmente para a reencarnação, pouquíssimas pessoas vão assistir. Trago os meus cumprimentos e o meu abraço para cada um de vocês, porque vocês estão aqui ajudando a revolucionar o mundo, mostrando a importância da intuição e da vida espiritual, da mediunidade, da reencarnação. A maioria do nosso povo não é assim, porque eles estão voltados para uma convenção de comportamento, de compreensão, e não saem daquilo. Há mais de 2000 anos, o mundo ocidental está vivendo dessa forma. O mundo melhorou? Ou o mundo piorou? Tá? Vamos raciocinar e ver exatamente o que é que nós precisamos de fazer para cuidar das nossas virtudes e cuidar da nossa fé. Será que nós precisamos de receber a luz de Deus, a luz divina, a luz dos nossos mentores? Será que nós precisamos de receber? Ou a luz já existe e só precisa do nosso empenho para nós verificarmos que essa luz está nos iluminando? A luz já existe, de acordo com Chico Xavier. Não somos nós que estamos esperando a luz. A luz é que está nos esperando. Nós vamos atrás dela ou vamos continuar neste mundo? Quando fizermos uma compreensão maior sobre isso, aí nós vamos verificar, será que nós temos as mãos sujas ou nós temos as mãos limpas? Peguem um exemplo de Ananias. Ele recebeu a missão de Deus para ir cuidar, a hora que Paulo chegasse, ele cuidar de Paulo. Não foi? Paulo não tinha ficado cego? As escamas nos seus olhos? Será que nós estamos com escama nos nossos olhos, como Paulo estava naquele momento? Não conseguia tirar aquela escama sozinho? Precisou da ajuda de outra pessoa? Para Jesus pedir isso para Ananias, Ananias estava de mãos sujas ou de mãos limpas? Se ele tivesse de mãos sujas, Deus não ia pedir essa ajuda para ele. Não ia. Então, tudo o que vocês estiverem fazendo na sua vida, na minha vida, nós precisamos estar de mãos limpas. Fazer sem segundas intenções. Nos dedicar a favor do próximo. Não importa quem seja. Mas trabalharmos a favor dos outros. Tendo Deus no coração. Isso que Ananias fez. Então, olha. Mas peraí. Jesus não faz milagre? Se Paulo estava daquele jeito, ele não podia fazer um milagre com Paulo? Ele tinha doença espiritual, ele ia voltar a ficar doente no outro dia, ou alguns minutos depois. Então mostra que a evolução espiritual, a reforma íntima, depende de cada um, do emprego dos seus próprios esforços e dos seus próprios recursos pessoais. Então não podemos duvidar, não podemos olvidar de nada que o mundo nos traga para que a gente possa fazer a nossa evolução e o nosso trabalho e sacrifício no mundo. Muita gente fala, não, eu não vou fazer isso não. Já ouvi de muita gente falar isso. Eu estou doente. Não consigo fazer nada disso. Doença me impede de fazer qualquer trabalho nesse sentido. A doença é limite para alguém? Ou a doença é uma lição? É uma oportunidade que Deus está nos dando para nós vencermos a doença através da nossa evolução. Para nós fazermos um milagre conosco mesmo ou com as outras pessoas. Outros falam, eu não tenho tempo. Levanto de madrugada todo dia, vou trabalhar, vou cuidar da casa, vou cuidar dos filhos. Não dá tempo, chego em casa já quase 8 horas da noite, não consigo nem tomar um banho e jantar direito, pouco consigo dormir. Não tem tempo.
O que é que para vocês significa o número 1440? Quem sabe me dizer? 1440 significa o quê? Quantas horas tem um dia? Quantos minutos tem a hora? Multiplique, o dia tem 1440 minutos. Tire 40 minutos para fazer as suas orações. Sobrou 1400 naquele dia. Quem tira só 40 minutos para fazer as suas orações e a sua evolução espiritual, sobrou 1400 minutos naquele dia. E olha, de acordo com Chico Xavier, quem começa não para mais. Tenho certeza que vocês já têm essa vida. Mas trago essas palavras do Chico Xavier, agradecendo todo o empenho que ele fez nos seus quase 100 anos de existência. Mais de 420 livros, escritos e doados para nós, não cobrou nada, inclusive esses aqui. Olhem, querem alguém com maior evolução do que ele? Será que ele tinha tempo na vida dele de escrever 420 livros? E ainda de se dedicar a favor dos outros, de formarem filas lá em Pedro Leopoldo, depois em Uberaba? Ele tinha tempo, então é sinal que ele conseguiu se dedicar a isso. Além de doença e de tempo, outras pessoas falam, eu não tenho dinheiro, como que eu vou ajudar? Vamos fazer a campanha do agasalho. Tem muitas famílias com crianças, com pessoas, com mulheres que vão passar frio. Vamos fazer a campanha do agasalho. Mas eu não tenho dinheiro, não vou dar nada. Garanto que tem alguma maneira de ajudar. Que não seja material, mas que seja de outra forma. Encontre uma maneira de ajudar. Então nós não temos nada que nos impeça de trabalhar. Não temos nada que nos impeça de evoluir. Absolutamente nada. Então vamos nos dedicar a ler os evangelhos, a ler os Atos dos Apóstolos, o Evangelho segundo o Espiritismo e todos os livros que são magníficos, espetaculares, das pessoas que escreveram, que a biblioteca aqui tem. Quantas... como é que chama? O YouTube é um canal de televisão. Vocês já entraram lá para ver quantas palestras sobre Espiritismo que tem? Lembrem-se de quantos nomes? Maíse, Haroldo Dutra Dias e muitas outras pessoas. Quanta gente. Esta primeira música que eu cantei para vocês, Vamos Cantar, nós já estamos chegando aí nos últimos arranjos de harmonia e vamos gravar de alguma forma e colocar aí nas redes sociais, para sugerir para vocês, coloquem alegria na vida, com fé, com amor e caridade, com fé, com amor e gratidão, com alegria e paz no coração. Chorando, nós não levamos amor para ninguém. Lamentando, nós não levamos firmeza espiritual para ninguém. Revoltados, nós não contribuímos com nada, nem com o mundo e nem conosco mesmos. Mas a alegria, o sorriso, a disposição e o trabalho, voltados para Deus, sem egoísmo e fazendo tudo a favor do próximo, é a nossa firmeza espiritual e o nosso agradecimento de sermos cristãos. Meus amigos, muito obrigado.